Estamos criando nossa realidade. Podemos controlar um pouco mais do que pensávamos. Religiões antigas, espiritualidade, filosofia, física quântica, tudo se encontra. Correto. Eu tive uma experiência com meu marido, não foi visão remota. Eu estava com ele. Resolvi. Ele estava em Joshua Tree com amigos, acampando e dormindo sob as estrelas. Eu estava em casa e fui tomar banho e pensei, concentre toda a sua atenção em estar com Michelle. Você não estava sob efeito de cogumelos. Não, lembra de mim? Isso mesmo. Muito assustada, concentrei mesmo minha atenção. Estou com Michelle, mas será que estou forçando? Sei que ele está em Joshua Tree. Havia uma estrutura, mas ele estava fora em cadeiras Adirondack e uma fogueira. Pensei, ok, então não fiz. Termine o banho. Ele chega em casa. Eu disse que tentei estar com ele. Ele perguntou, foi naquela sexta à noite? Pare com isso. Fomos a um restaurante e sentamos do lado de fora em cadeiras Adirondack ao redor de uma fogueira. Uau! Pensei, ok, realmente fiz isso. Então você tem a habilidade. Eu fiz isso uma vez. Mas você tem uma taxa de sucesso de 100%. Eu poderia estar no meu quarto hoje à noite e você poderia estar no meu quarto comigo. Mas não estarei, prometo. Você gosta demais de mim. Gosto mesmo. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. Bem-vindos à segunda parte da nossa conversa com Lisa Kudrow, atriz premiada e estrela de Friends, que interpretou Phoebe por 10 anos, além de tantos outros papéis. Ela também estrela The Comeback, série de 3 temporadas exibida ao longo de quase 20 anos. Acontece que ela é uma super fã de Mayim Bialik's Breakdown, entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem no Instagram e disse que é uma grande fã e só queria conversar sobre seus episódios favoritos. Perguntei se ela faria isso pessoalmente e ela aceitou. Foi uma conversa ótima. Estamos ansiosos para que vocês ouçam a segunda parte da nossa conversa com Lisa Kudrow. Break it down. Tem algo que eu já tentei perguntar para outros atores antes e fui cortado. E pode parecer meio louco, mas eu realmente acredito nisso. Tá bom. Se eu tivesse a sua experiência com uma variedade de personagens com quem tive um relacionamento longo, acredito que esses personagens ainda existiriam em algum lugar. E que eu os visitaria de vez em quando, porque eu os conheceria tão intimamente por tanto tempo, que em um momento tranquilo, se eu estivesse sozinho, arrumando meu quarto, eu poderia fechar os olhos e pensar, onde está esse personagem agora? E não só eles existem porque tanta energia deles foi criada, mas tantas pessoas têm uma relação com eles. É como se eles não pudessem simplesmente ser trancados em uma caixa e, descartados. E se eu fosse a pessoa que teve essa relação com eles por interpretá-los, seria como ter uma conversa com um amigo, de certa forma. E eu tentei fazer essa pergunta e todo mundo fala, sim, eu simplesmente sigo em frente com o resto da minha carreira, mas eu não acredito nisso. Bem, quero dizer, mas eu acredito. Você tem a mesma resposta? Você pensa na Blossom? Sim, eu interpretei uma personagem por 5 anos, depois interpretei uma personagem por 9 anos, depois interpretei uma personagem por 3 anos. Mas se surgisse uma situação em que você estivesse só, você conseguiria fechar os olhos e trazer essa personagem de volta? Sim. De certa forma. E se você fosse explorar isso com curiosidade ou ter uma conversa em que dissesse, ei, o que tem acontecido? Acho que esse personagem meio que falaria e estaria presente com você. Interessante. Talvez eu precise trazer uma personagem de volta logo, já que estão comentando sobre Romy e Michelle. E eu interpretei Michelle Weinberger. Eu tenho 60 e poucos anos. Tudo bem. Então eu não. Você sabe onde ela está? Eu vi um roteiro. Então, mas essa é a história. Não, aqui você sabe onde ela está? Quer dizer, eu sei desde aquela época. E estou tentando racionalizar. Quero dizer, existem mulheres na casa dos 60 que ainda têm vocal fry ou, falam como uma patricinha californiana e são inocentes e tentam soar, eu acho. É interessante porque eu acho que também, quando eu trouxe a Amy de volta para o final de Young Sheldon, o Jim e eu fomos convidados a recriar esses personagens, mas não em um formato de sitcom, ou seja, era no formato de câmera única. Certo. Isso foi realmente muito estranho, porque minha personagem vivia não só com uma trilha de risadas. Não é sobre isso. Não, eu sei o que você quer dizer. Ela vivia com a energia de centenas de pessoas. E muitas das coisas que todos nós fazíamos eram coisas que não ensaiávamos a semana toda.
Mas quando o público está lá e você pode aproveitar aquela risada e arrancar outra e pode virar o corpo e conseguir, essas coisas só existem nessa, sabe, dinâmica de uma apresentação ao vivo. Então foi muito estranho. E a voz voltou pra mim imediatamente e a postura também, sabe? Tipo, como seria a Amy 15 anos depois, né? Ou seja lá quanto tempo for. Mas tinha algo sobre o ritmo que era quase como se eu não soubesse como fazer ela existir fora do esquema de preparação, piada. Me diga, Chuck Lorre, o que fazer, sabe? Certo, não, isso realmente me atormentaria, isso vai ser muito decepcionante. Só porque, né, quero dizer, é uma energia diferente, é um nível de energia diferente. E, ai, é só que eu não sei como isso vai funcionar. Eu ficaria muito nervosa. Bem, nós já, na verdade, Como foi? Acho que foi bem. sim, quero dizer, foi bem. E sabe, pra mim, a diversão também era tipo, o que a Amy usaria? O que ela usaria adulta, né? Não vai ser igual, mas mantivemos a saia lápis. Colocamos um mocassim mais sóbrio no lugar do sapato ortopédico. Sim. Sabe? E as joias que escolhi uma única pérola pendurada porque achei que é isso que Sheldon compraria pra ela. Se ela pedisse algo bonito, ele responderia uma pérola, né? Tipo, Certo. Mas também tinha uma tiara, mas sabe, já falamos sobre Don Hell, criador de Blossom. Queríamos fazer um reboot de Blossom, mas não como sitcom, e sim como série em câmera única. E não pra dizer que é um drama, mas pra dizer bem, como seria quando alguém cresce, né? uma energia bem diferente. A vida não é sempre uma sitcom, nem sempre tem trilha de risadas para o que acontece na sua vida. Achamos que seria uma forma interessante, especialmente para mulheres de certa geração, de perguntar como é após sair do ensino fundamental e médio. Disseram pra gente que não há interesse por essa personagem, não em um formato de sitcom. Pensei, que declaração interessante. Claro, preciso filosofar sobre isso. O que querem nos dizer? O que estão nos dizendo como mulheres, né? É assim que esperam que sejamos. Queremos você animada, dançando, sorrindo e divertida. É, A gente tem mais dificuldade de entender o que acontece, sabe? Quando crianças fofas crescem, né? Quando crescemos, como é a próxima fase da vida? Parece irônico que algo que eu queria fazer criativamente, eu não posso justamente pelo motivo exato de querer fazer isso, né? bem, mas pode ser um filme interessante ou, sabe como eu chamo essas coisas, um projeto avulso. É isso, é disso que a gente falou. Eu não acho que seja sobre mulheres e não querer ver mulheres. Acho que é não querer desfazer um final feliz, porque você teria que, se agora fosse explorar. Sério? Há uma fantasia sobre finais, como se tudo acabasse bem. Assim, esperamos que tudo tenha dado certo. Sabe, tipo, o fim de tudo. Ótima deixa. Pode comentar sobre The Comeback? Ah, certo. É. Você pode falar sobre algo que é... Ai, Deus, eu nunca vou embora. E a gente vai pedir o almoço, depois já emenda no jantar. Não, mas eu queria saber se você pode falar sobre, sabe, criar algo que abrange não só o tempo, mas também fases da sua vida. Porque The Comeback começou logo depois de Friends. Friends terminou em janeiro de 2004. Gravamos o piloto em novembro de 2004, o que significa que Michael e eu estávamos escrevendo no outono. Então, e esse foi o começo dos reality shows. Ainda não existiam as donas de casa. Tinha Survivor, tinha Amazing Race. E esses programas, para mim, eram o fim da civilização. Eu pensava, sabe, essas pessoas estão se inscrevendo, eu acho, porque elas só querem ser vistas e receber atenção ou ficar famosas. Nós 5, nós 6, bom, eu e mais 5 passamos por isso e foi difícil. E nós tínhamos umas às outras, sabe, para tentar nos manter firmes e nos apoiar nisso. Eu não sei se elas sabem no que estão se metendo, não é bom. Além disso, Survivor, aquele final, todas votaram no cara mais desprezível. Por ser desprezível, ele virou um bom jogador e ganhou a recompensa. Parece capitalismo pra mim. Bem, eu não acho, mas quero dizer, historicamente, este país sempre foi baseado no mérito. E se você conseguir ser decente nisso, você ganha o prêmio. E aquela mulher foi decente nisso. E foi a coisa mais deprimente que eu já vi. Foi uma verdadeira mudança. Meio que um sinal do que estava por vir. O que estava por vir é, você não pediu nada disso. Não, mas essa é uma ótima forma de dizer isso. É.
E então, The Amazing Race, primeira temporada. E tinha um casal casado e o desafio era comer sopa apimentada. É tão apimentada que eles estão vomitando. Eles não conseguem engolir. Então tem um balde ao lado deles. E foi a primeira vez que vi pessoas chorando, engasgando e vomitando, enquanto o marido gritava com ela: engole logo para a gente poder continuar. E isso agora é entretenimento. E isso é entretenimento. Então, para mim também era tipo: isso é o fim, isso é terrível. Só piorou a partir dali. Esse foi o ponto alto. Mas não, porque havia diretrizes naquela época. Isso era. Não havia envolvimento dos sindicatos. Não havia dever de cuidado, se é assim que se chama. Então, quero dizer, mas enfim. E ainda não existiam donas de casa que parecessem ter um plano e soubessem o que estavam fazendo. Acho que sim, eu acho que sim. Enfim. Então eu só pensei, isso é alguma coisa, isso é algo para fazer. E a única maneira de você não se sentir devastada por essa pessoa é transformá-la em uma atriz que vai participar de uma sitcom. Mas Michael Patrick King e eu percebemos que o estúdio está tão em pânico que aposta em todas as possibilidades. Eles farão uma sitcom e teremos um reality show de acompanhamento. E essa atriz que só consegue enxergar uma coisa tipo, isso é ótimo, outra oportunidade, vou voltar aos holofotes. Ok, vamos lá, sabe? Ela é assim, só isso. É meio que um foco bem restrito. E não percebe que a produtora, interpretada pela Laura Silverman de forma fenomenal, está lá para manipulá-la e conseguir imagens, só tentando fazer o melhor programa de entretenimento. É isso. E aí você tem o showrunner, interpretado pelo Lance Barber, que fez o pai do Young Sheldon. E é por isso que eu estou aqui. E ele é tão abusivo e punitivo e está sofrendo. Ele escreveu um programa sobre 4 mulheres solteiras e sensuais na faixa dos 40, mas a emissora queria algo mais parecido com Friends. Tá bom? Eles fazem isso, mas você precisa manter a mulher de 40 anos, porque é desse reality show que a gente precisa dar um jeito. Por isso a cabeça dele vai explodir. E as outras roteiristas na nossa sala de roteiristas sabiam que showrunners abusivos eram muito comuns. Ok, eu não estava me inspirando em Friends. Eu preciso dizer isso porque sempre perguntam. É tão perto de quando terminei. Se alguma coisa, a única coisa que lembrava Friends para mim era Juna e Valerie, a jovem e linda atriz, e que realmente não havia competição, sabe? E que ela era doce. A única pessoa que realmente era gentil com Valerie era essa pessoa. Essa foi minha experiência no programa, juro por Deus. Nós realmente nos amávamos. Então, e eu realmente não sabia que havia um processo com a assistente dos roteiristas de Friends, e eu não sabia dos detalhes. Eu só sabia que havia um e eu não tinha certeza. E na época, honestamente, eu pensei, é assim que funciona uma sala de roteiristas, sabe? Sim, só para contextualizar, houve um processo sobre linguagem e comportamento em uma sala de roteiristas que já foi decidido. Foi a Suprema Corte e foi decidido como algo normal para esse tipo de trabalho. Não Suprema, a estadual. Era isso que eu quis dizer, desculpa. É isso, sabe bem, é isso mesmo. E foi assim que a gente se sentiu, tipo, ok, só olhando para o mundo. Aqui estão as regras do jogo. E a sociedade é assim. Então, é com isso que você tem que lidar. E é difícil de lidar. Ok? Estava em The Big Bang Theory durante o movimento Me Too, então houve muitas conversas naquele período. Nossa, com certeza haveria. Sim. Ou seja, a gente tinha que lidar com essas coisas. Sim. Mas enfim, pode continuar. Certo. Bem, eu acho, graças a Deus, porque, quero dizer, no fim das contas, as pessoas tinham que tratar as outras com respeito no ambiente de trabalho. Então, essa parte é ótima. Sinto muito pelas consequências de outras coisas, sabe? Que tudo ficou muito sensível e quase impossível. Sim. Mas é uma cápsula do tempo que mostra quanto abuso e desconforto havia. E nós, deliberadamente, fizemos com que Valéria estivesse determinada a conseguir o que queria. Então ela falava e dizia, sabe, essa piada pode ser ofensiva.
Sabe, você está falando de churrasco coreano. Não acho que o público vai gostar disso. Sabe, você vê uma cesta de filhotes. Eu vejo churrasco coreano. Então, sabe, e ela dizia, eles não vão gostar disso. E Jim Burrows interpreta Jim Burrows, o diretor, e ele diz, você não pode dizer para um monte de roteiristas de 30 anos, deixe o público mostrar que a piada deles não funciona. E na hora, ele está certo. O que há de errado com ela? Ela não sabe que deveria calar a boca? E essa era a nossa piada. Mas você estava à frente do seu tempo. A gente meio que só estava relatando o que era. Não tinha risos de plateia. Não tinha música para te dizer, sabe? Essa parte é engraçada, essa parte é séria, sabe? A gente não fazia isso. Então, acabou virando meio que uma cápsula do tempo de como era e acabou fazendo as pessoas se sentirem muito mal assistindo, muito desconfortáveis. Foi cringe, o que me chocou. Simplesmente eu não sabia o porquê. Até que mais tarde, Bill Maher estava comentando: alguém fez uma piada sobre alguém, sabe? E não foi justo porque a pessoa era deficiente. E sabe, você não pode zombar de uma vítima. E eu pensei, mulheres são vítimas. É isso que aconteceu porque as mulheres ainda são vítimas. Isso é deprimente. Achei que fôssemos iguais. Droga. É. Você pode falar também sobre como é fazer 3 temporadas com tantos anos de diferença, porque eu não conheço outro programa que tenha feito isso e feito tão bem. Obrigada. O que é fantástico é 10 anos depois, pediram para fazermos a segunda temporada, pois fomos canceladas de imediato. Isso deixou alguém na HBO realmente desconfortável. Mas é uma época diferente. O cenário da TV é completamente diferente. Já não existem tantas séries multicâmera com 22 episódios. É uma produção em câmera única, uma dramédia, uma comédia, porque o conceito é engraçado, mas não tem piadas. Então, sim, estamos colocando isso nesse contexto. Aliás, o número de roteiristas foi reduzido pela metade, pois não são necessários de 12 a 15 roteiristas para 22 episódios. Aqui são 13 episódios. E então temos nossa Valerie, sabe? Dessa vez estamos olhando para o casamento dela e nessa realidade ela está de volta a isso. Agora é uma série documental, ou vai ser, ou um documentário que a Jane está fazendo. E ela está em um programa da HBO, então é bem meta. É. E desta vez a vemos, diante de questões pessoais reais. O cabeleireiro dela, que é seu maior apoio e a pessoa mais próxima que ela tem de uma família, além do marido, está com câncer e está doente. E ela está no M. Foi assim que aconteceu. E ela está no M, que significa tudo para ela. Ela é indicada ao M. Vamos lá. E ele não pode ir porque não estava se sentindo bem. E ela está meio separada do marido agora. Eles tiveram uma grande briga. E ela recebe uma mensagem dizendo que o Mickey dela desmaiou e está no hospital. E ela está sentada lá no teatro e não consegue ficar sentada. Ela disse: deixa eu ligar e ver se consigo descobrir. E ela sai de perto das câmeras. Primeira vez que vemos Valéria longe das câmeras de reality. Fora delas, percebe que não consegue voltar ao teatro, pois não suporta não saber o que ocorre com ele. Ela simplesmente não consegue e vai para o hospital. E para as pessoas, parecia que ela, como Pinóquio, virou uma pessoa de verdade. Sabe? Ela se tornou um ser humano de verdade. Terceira temporada é intimidadora, pois muitos achavam que aquele era o melhor final para a história. Tipo, ok, Tem mais. bem, dá um jeito. Mas Michael Patrick King disse: ok, não conseguimos pensar em nada. Não sei o que seria grande o bastante. Agora virou um evento, tem que ser. E Michael disse que ela consegue o papel principal em uma série multicâmera, que é a coisa favorita dela, o que é ótimo, mas é a primeira escrita por inteligência artificial. E eu pensei, perfeito, é exatamente nesse máquina de moer carne que ela se jogaria. Isso é hilário. Foi, é bom. E tivemos que fazer algumas pesquisas e conversar com pessoas, mantendo o foco mais no entretenimento na maior parte e especificamente na escrita. Porque sim, isso poderia facilmente acontecer.
pelo que eu ouvi dizer. Poderia sim, quero dizer, os comerciais provavelmente, especialmente os comerciais não sindicalizados, sabe, essas coisas com certeza estão acontecendo. E é Valerie. Então ela não está olhando para o quadro geral. O que isso significa para a humanidade? Ela é simplesmente contra no começo porque os roteiristas vão me odiar. Foi disso que se tratou toda aquela greve. O marido dela, sabe, é um cara de negócios do ramo financeiro. Bem, foi sobre um pouco mais do que isso. Foi sobre streaming. Ela diz: Não, eu estava lá. Eu sei. Eu passei um dia com eles no piquete. E você sabe, esse é o vilão. Inteligência artificial é o vilão. Não posso fazer uma reunião sobre um programa assim. E então ela percebe, bem, é melhor eu ir, porque ela acabou de fazer um filme. Ela achou que foi uma experiência terrível em um filme independente. É tipo, tudo bem, alguém está me oferecendo algo, então vamos pelo menos ver. E o chefe do estúdio, interpretado por Andrew Scott. Eu diria que ele é o melhor ator vivo atualmente. Ele avisa pra ela: Ah, não, nós temos roteiristas. Não conta pra ela que são só fachada. Tem que ter roteiristas. E tudo bem com isso, e sabe, Valéria só está procurando ouvir que está tudo bem, como se alguém estivesse dando permissão pra ela. Pronto, feito. Mas por quê? Os roteiristas são apenas fachada. Eles não vão participar da escrita. Jim Burrows concorda em dirigir. Ele só quer ver o que é isso. Ok. Enfim, ele quer ver o que é isso. Ele diz: Isso nunca será ótimo. Eles não estão envolvidos. Que pena, bom papel para você. E também uma inteligência artificial escolheu ela para fazer isso. Então, existem questões práticas com inteligência artificial. Ela ainda alucina. Então tem isso. E ela está percebendo, primeiro, relutantemente, que agora ela é a única responsável e quem se importa. Segundo, ela percebe que precisamos de uma roteirista humana. Precisamos de 2 ou 3 roteiristas humanas porque, sim, pode ser rápido e gerar um monte de piadas, mas ainda é preciso uma pessoa para decidir qual piada vai ser boa. E então, se algo der errado ao longo do processo, existe uma barreira do estúdio, porque eles estão usando inteligência artificial demais. E então, agora você só pode usar uma parte disso. Então, precisamos de uma roteirista humana e ninguém vai ouvir. E aí vira isso, essa é a mensagem. Não é a favor da inteligência artificial. Também não é contra, sabe? É a realidade que enfrentamos. Era isso que queríamos que fosse. Acho que em cada uma das temporadas, como você está descrevendo, vocês conseguiram captar o que está no Zeitgeist. Onde estamos? É uma cápsula do tempo. Sim, com certeza. Sabe, mas todo programa, no fim das contas, é uma cápsula do tempo. Eu só não sei se já existiu algum programa que teve a capacidade de se relacionar com o tempo de uma forma tão única por causa do espaçamento entre as temporadas, o que é inacreditável. Então, é uma cápsula do tempo para o cenário televisivo. E então, o que também queríamos fazer era mostrar que a Valéria, por quem você sentia tanta pena, via como uma vítima ou como uma vítima ingênua, não é. Ela estava criando a própria realidade o tempo todo. É assim que ela conseguia continuar, e parecia um delírio ou que ela estava em negação. E qual é a diferença entre isso e lidar com a situação? Sim. A menos que você esteja indo para algo muito perigoso, realmente fisicamente perigoso. Mas qual é a diferença? Não importa. Também há um fio condutor tanto em The Comeback quanto na sua experiência em Friends e em muitos desses episódios sobre a criação da nossa própria realidade. Certo? É como quando você falou sobre sua personagem em O Retorno, sabe? Talvez descreva o final e aquela cena final que você compartilhou conosco no começo, porque há uma reinterpretação das expectativas de todos os outros, certo? Se você dissesse: o médico sabe mais, vou aceitar o que dizem. Estaria enquadrando sua realidade, até mesmo com seu filho. E para ser justa, com meu filho houve momentos em que pensei, droga, acho que, meu Deus, assisti Rain Man e pensei, vai ser assim? Não foi. Mas, sabe, claro. Mas pegar até o que ela disse e conseguir avaliar com um certo ceticismo, em vez de pensar, é isso que eu tenho que fazer. Mas eu acho importante que as pessoas saibam que, mesmo que você tenha muita clareza sobre algo, não é a todo segundo e a todo minuto. Com certeza. É só que, felizmente, a dúvida é momentânea. Então não se sinta tão mal. Ou que existe outra maneira de ver alguma coisa,
Mesmo sendo demitido de Frasier, você pode ver isso de uma maneira específica, ou pode começar a pensar, espera aí, talvez haja mais informações. E eu acho que todos os podcasts são assim, talvez haja mais aqui do que realmente percebemos. Depois que algo desagradável acontece, certo? E aí acaba dando tudo certo. Só lembre que no final tudo dá certo, ou seja, você não precisa se preocupar nem ficar resmungando com você mesma demais. Você não precisa sofrer demais. Vai ficar tudo bem. E eu realmente não sei se isso vai ser lá vou eu de novo. Pode ser muito estúpido. Mas, sabe, mesmo quando você embarca em algum empreendimento criativo, sabe, isso. Eu não sei, talvez eu não esteja prestando atenção suficiente nesse aspecto, ou, sabe, revisando o roteiro com todo cuidado. Às vezes você se sente compelida a fazer isso, às vezes não, às vezes dá certo, às vezes não. Graças a Deus, quando não deu certo, eu tenho que dizer, e como é bom quando as coisas dão certo. Mas apenas confiando que está tudo bem. Você vai saber quando precisar. Se esforçar nisso, você saberá quando for necessário. Então Deus tem duas respostas: sim e não agora. Eu tenho algo melhor. O que mais me marcou foi, acho que foi tipo James Gladfelter. Ai meu Deus, eu amo ele. Sim, foi uma conversa incrível, foi uma conversa incrível. Falando sobre, sabe, religião antiga, espiritualidade, filosofia, tudo se mistura e aí vem a física quântica, tudo se mistura. E isso me lembrou que, sabe, no judaísmo não existe uma palavra para Deus. Não existe Hashem que você possa dizer você não pode, não tem um nome, porque não tem nome, o que soa muito como um campo de informação. Além disso, muitas vezes é traduzido como tudo o que é, tudo o que foi, tudo o que ainda será. Nossa Senhora. Eu já mencionei isso, eu já disse isso. Você já falou mesmo? Sim, eu já falei sobre isso. Que o fato de que um dos nomes mais comuns para Deus, sabe, que usamos no Antigo Testamento, você não pode pronunciá-lo. Certo, Você não tem permissão para pronunciá-lo. certo. E até mesmo as iniciais, você tem que separá-las, ou quando escreve, a gente não escreve. E é um acrônimo para era, é e será. E essa coisa toda, essa noção de que mesmo quando você tenta entender algo que é maior do que você não consegue definir exatamente o que é muito parecido com uma partícula e sua função de onda, né? Sim. Você não consegue definir exatamente. Estou dizendo sim, o que eu entendo. Não, mas o colapso da função de onda te dá um ponto. O princípio da incerteza de Heisenberg mostra que não se pode saber localização e velocidade ao mesmo tempo. Isso, para mim, é divino. E quando me perguntam como posso ter fé e acreditar em Deus, eu digo, olha o princípio da incerteza de Heisenberg. Existe algo mais incrível do que não conseguir saber algo ao tentar definir, a menos que deixe a função de onda colapsar? Sabe, a crença ou fé de alguém não está na história de Sodoma e Gomorra e de Ló. Outra coisa da entrevista com Gladfelder que ficou comigo e que nós meio que revisamos enquanto nos preparávamos para essa conversa é a noção dele de que a crise de sentido que tantas pessoas estão enfrentando, a solução para isso, está justamente no reencantamento. E essa ideia de reencantamento, na verdade, eu acho que se conecta com a infância, com o brincar, com a criatividade, com o reconhecimento de que existem muitos caminhos para se chegar a um objetivo final. Não precisa ser algo tão sério. Não estou dizendo que não precisamos trabalhar duro. Precisamos, mas às vezes ser capaz de simplesmente relaxar o suficiente para notar as coisas ao nosso redor, para se maravilhar, tem uma influência tão poderosa e mágica sobre nós. É. E percebemos que, sabe, a doutora Ellen Langer, ela na verdade tem a mesma ideia, certo? É, Redefinir a atenção plena como estar consciente e perceber aqueles pequenos momentos de ahá, que podemos ter simplesmente tipo, eu nunca tinha reparado em algo no meu quintal antes ou na minha caminhada. O impacto na nossa fisiologia é semelhante ao que Gladfelder descreve sobre reencantamento. e sim, e Ellen Langer literalmente provou que sua fisiologia muda de acordo com a sua percepção do ambiente ao seu redor. Sim. E isso, quero dizer, ela é um dos exemplos mais fortes. E isso foi nos anos 70 também para uma mulher naquela época, né, fazendo esse tipo de pesquisa.
Um dos experimentos foi com as camareiras, como chamávamos quem trabalhava em hotéis trocando lençóis. Sim. Fizeram um experimento com camareiras. Metade era grupo de controle, só arrumavam as camas e faziam tarefas, precisando se pesar para acompanhar o peso. E para as outras, eles disseram: adivinha? O trabalho que você faz como camareira é basicamente exercício, porque você está colocando os lençóis, e isso é como fazer um agachamento. E você está carregando coisas. Carregando coisas, e aquelas mulheres, só por fazerem o trabalho delas, quando disseram a elas que era exercício, realmente perderam peso. Sim. E foi estatisticamente significativo. Foi publicado em uma revista científica revisada por pares e blá blá blá, todas essas coisas. Mas ela também realizou um estudo trazendo, acredito, homens mais velhos por volta dos 80 anos para um ambiente que fizeram parecer basicamente Os levaram para um hotel. um hotel e eles o decoraram como se fosse 30 anos antes. A música, a comida, tipo tudo, o estilo, os filmes, a TV. E eles, quero dizer, todos os marcadores fisiológicos deles para pressão arterial, estresse, tipo todas essas coisas, peso, condicionamento físico, tudo melhorou. É inacreditável. Alex Graham, que criou Who Do You Think You Are, fez isso como um programa. Uau! E eu acho que foi uma coisa única. Bem, ele também fez Colonial House. E sim, esses foram experimentos fantásticos. Quero dizer sim, sabe? Mas sim, ele me contou sobre isso primeiro porque disse: sim, estamos fazendo um programa muito interessante. E disse: e no nosso programa também você pode ver melhorias. Sim, tipo, ele documentou uma versão disso, sim. Isso abre toda uma discussão, né? Qual a intenção que trazemos para tudo o que fazemos? Sim. Se a gente tem essa inibição, se estamos apavorados de falar o que isso vai causar na nossa fisiologia, o que isso faz com as nossas ideias, quão abertos e criativos podemos ser? Certo? Sim, exatamente, quero dizer, não sei o que dizer além de que é verdade. Fico me dizendo que fazer podcast é um ótimo exercício. Bem, é sim, quero dizer, e eu fico dizendo pra mim mesma que, sabe, eu posso comer umas batatinhas se eu estiver tão ocupada, e adivinha? Eu posso. E eu não engordei. E se eu digo pra mim mesma: ah, você comeu muito chocolate hoje, mas eu estou tão feliz, mas eu comi muito chocolate hoje. E quase 1 quilo a mais na balança. É isso mesmo. E tipo, quase 1 quilo, eu nem comi quase 1 quilo de chocolate. O quê? Como isso aconteceu? Sabe, é verdade. É, Todas essas coisas. Nós estamos criando nossa realidade e fisicamente também. É. E quero dizer, as pessoas sempre é meio irritante quando meu marido costumava dizer, porque ele sempre foi assim, do jeito que estamos falando, sabe? Ele sempre teve consciência de que podemos controlar um pouco mais do que pensávamos que podíamos, e que existe impacto e que os pensamentos têm impacto e tudo isso. Ele dizia: se eu fiquei doente, por que você quer também? Eu tinha vontade de socar ele. Quando está doente, ninguém quer ouvir isso, né? E o pior é, por que você quis ter câncer? Sabe, ele não disse isso, mas esse é o pensamento que ninguém ousa dizer. Isso é o que mais castiga e. Então, o que eu digo não é que você quis isso, é só o que tinha que acontecer, só isso. E ele sempre disse, e eu nunca acreditei nele, achava tão bobo. Quando chega a sua hora, é a sua hora. E eu passei a acreditar nisso de verdade. você quer dizer na vida ou morte? Ambos. Tudo isso, tudo isso. Quero dizer, quando chegar a sua hora de entender, você vai entender, sabe? Se tem algo que você precisa fazer, ou se precisa despertar para alguma coisa, ou se libertar de algo pelo qual você tem se punido, é quando chega a sua hora de fazer isso. Você faz ou não faz? Não sei, não importa. É uma perspectiva muito tranquila. Realmente é. É sim, eu tento me lembrar disso, mas é o seguinte, eu tenho 2 perguntas. Você quer fazer alguma pergunta antes de nos despedirmos? Ah, você deveria. Em algum momento pode ter outra coisa para fazer. Não tenho nada, só estou me exercitando enquanto ouço o podcast. Eu também não. Certo, por onde eu começo? Certo, você é uma praticante de Reiki. Sou sim. Quando e como você começou nisso? Então é que, olha, Não? sim, Essa é uma ótima pergunta. sim, e sabe, o que tem sido incrível nessa conversa pra mim é o seu. Sim, e sabe, o que tem sido incrível nessa conversa pra mim é o seu jeito aberto de falar sobre se sentir desconfortável com perguntas específicas. E Reiki tem sido um desses assuntos sobre os quais eu sempre tive quase vergonha de falar, porque existem tantas versões diferentes disso.
E quando eu estava crescendo, era uma coisa estranha que não era divulgada ou comentada. Quando eu tentava explicar isso para as pessoas, isso foi há quase 25 anos, elas ficavam tipo sabe, Nos subúrbios de Toronto. nos subúrbios de Toronto, sabe, que não eram muito abertos. Certo. E as pessoas ficam tipo, do que você está falando? Tipo, isso é tão estranho e esquisito? O que aconteceu com você? Sim, exatamente. Você era tão inteligente e promissora. É, e foi, tipo, estranho, sabe, tudo, enfim. Então, a versão curta de como isso aconteceu foi uma tragédia familiar. Minha irmã teve problemas graves de saúde desde muito jovem. Com uns 11 anos, ela fez uma cirurgia nas costas. Ela sofreu um acidente de esqui aquático. E o nível de dor física dela depois disso foi muito maior do que o do acidente em si. E ao longo dos anos, ela teve fibromialgia, não conseguia subir nem descer escadas. Por um tempo, meu irmão, tipo, quando ela descia para o jantar, ela descia sentada, escorregando de bunda pelos degraus. E aí ele tinha que carregá-la nas costas para subir as escadas de novo. E ela estava muito doente e consultou todos os tipos de especialistas. Ao mesmo tempo, sabe, ela é 6 anos mais velha do que eu. Meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Meu irmão se machucou em um acidente de carro e ficou com uma lesão cerebral traumática. E nesse momento Ele ficou em coma. ele ficou em coma, uma lesão muito extensa. Era o seu desejo ver seu irmão se curar de uma forma que os médicos basicamente diziam: nós não sabemos necessariamente se ele vai voltar a andar, falar, se comunicar. Sim, e isso foi um pouco depois, mas o jeito que cheguei ao Reiki foi porque vi minha irmã ter uma transformação drástica na saúde depois que ela piorou muito após o acidente do meu irmão. Então, o estresse e o estresse familiar de ver meu irmão no hospital só pioraram a condição física dela. Então, havia esses caminhos paralelos de 2 traumas, e anos depois do acidente do meu irmão, minha irmã largou a faculdade de administração. Mudou de vida. Trabalhou em loja de produtos naturais, fez yoga e analisou os aspectos psicossomáticos do estresse ligados à sua doença. E, eventualmente, começou a sair da cadeira de rodas e conseguiu andar, e acabou viajando de mochila pelo mundo. E, sabe, ela faz uma ressalva nessa história, dizendo que, sabe, ela andava com cautela, não era como se estivesse subindo montanhas correndo, mas o corpo dela estava forte o suficiente para conseguir fazer isso. E então, um dia ela está na mesa da cozinha, enquanto meus pais estão fora, e é tipo, eu estou dando festas como eu fazia aos 17 anos. E eu vou e coloco a mão na torradeira porque preparei um lanche para mim e queimo 3 dedos da minha mão direita na grelha do forno elétrico. Vou colocar os dedos na água fria e ela diz: por que não deixa eu segurar suas mãos para você? Na época, eu não sabia o que era reiki, mas vejo bolhas se formando nas minhas mãos. Digo: do que você está falando? Ela diz: só senta. Então ela pega meus dedos nas mãos dela e eu começo a brincar com ela. Porque a gente sabia que ela estava aprontando alguma coisa, sabe? Ela era vegetariana e a gente achava isso uma loucura. Certo. A gente nem sabia o que era yoga. Fiquei pensando, preciso entoar algum mantra? O que faço? Ela só disse, senta e fica quieto. Senti meus dedos pulsando. E 10 minutos depois, as bolhas quase tinham sumido. E eu fiquei tipo, poxa, isso é muito legal. Como você fez isso? E ela disse, é bom, sabe, isso é reiki. E eu falei, legal. Mas ela tem alguma intenção ao envolver suas mãos com as dela? Ou estou te pedindo para explicar o reiki? Bem, eu posso explicar o reiki, que é... Acredito que isso vale para todas as formas de cura energética. Você meio que acessa essa conexão universal e se torna um canal para ele, e simplesmente flui livremente através de você. Eu já te ouvi falar sobre isso em um podcast antigo, onde... E é assim que pode ser a distância, essa é a ideia. Então é por isso que está pulsando, e o corpo, você sabe, quem recebe basicamente está fazendo o que é a função natural do corpo, que é agilizar qualquer que seja o processo de cura. Mas essa é uma grande ideia. É realmente uma grande ideia. É como, bem, se você tira os limites de quais forem os problemas, então existe, você sabe, nosso desejo natural de voltar a algum tipo de equilíbrio. Não quero ser estraga-prazeres, mas a pulsação pode ter vindo do ferimento, não necessariamente do reiki, embora eu talvez não devesse dizer isso. Sim, isso é verdade. Só estou dizendo, Você nunca sentiu pulsar? Você nunca sentiu isso em ondas? sim, mas o que digo é que, nesse caso, não podemos afirmar que o reiki causou as sensações dele, pois pode ser que ele tenha queimado as mãos e aquilo fosse a pulsação. Poderia ter sido.
E o cientista na sala vai dizer que isso é um relato anedótico. As bolhas podem não ter sido tão extremas quanto eu me lembro. Eu me lembro delas bem extremas. Lembro que elas diminuíram após isso. Qual foi o mecanismo? Tudo o que eu sei é que uma semana depois, eu estava no porão da mulher que ensinou minha irmã, porque por acaso havia uma aula E ele é um adolescente. e eu sou um adolescente. Sim. E era uma aula de Reiki nível 1. Tive que concordar em terminar a aula se meus pais pagassem, pois já tinha histórico de me inscrever e desistir depois. E eu achei que ia aprender algum tipo de feitiço secreto que eu pudesse dizer e que criaria uma cura milagrosa. E acabou que não era nada disso. Deus te abençoe. Era isso que eu pensava aos 17 anos. E eu ficava sentado lá pensando, eles estão falando sobre energia, sobre se limpar. E isso é tão lento e chato, e essa mulher fala demais. E era uma aula de 4 dias. E no último dia, eu estava lá e você recebe e dá sessões como praticante, aprendendo como fazer isso. No quarto dia, tratei uma mulher deitada em uma maca com minhas mãos sobre sua cabeça. E havia uma pulsação na minha mão que eu não entendia. E é extremamente forte. E é meio inegável. E minha mão está suando e pulsando. E eu penso, talvez seja disso que essa mulher está falando nos últimos 4 dias, sobre energia. Acho estranho como isso acontece. Porque se tudo o que ela acabou de descrever sobre, sabe, esse sistema de cura e essa energia fluindo através de nós e o corpo fazendo o que faz, e eu penso, bom, isso não se explica por nada do que aprendi desde que me entendo por gente. Então, depois daquele fim de semana, fiquei extremamente curioso. E pelos 4 anos seguintes, me dediquei a isso o máximo humanamente possível. Isso começou quando eu tinha 17 anos. Uau, ok. Você começou tão cedo. E eu me tornei assistente dela. E comecei basicamente 2 vezes por mês a ajudar nas aulas que ela dava. E eu via todas essas pessoas. Algumas aulas tinham 20 pessoas, outras eram menores. Nessas havia várias mesas com pessoas deitadas. E de repente emerge delas algo geralmente muito emocional, muito catártico. Gritos, choro, suor, uma dor que começa e depois passa. E de repente, você começa a perceber que todo mundo está carregando algo que de outra forma você não saberia. E suas mãos podem ter uma inteligência própria, meio que ir até esses lugares e encontrar essas coisas. E então você percebe que à distância também é possível acessar as mesmas coisas. Sim. E, à medida que você começa a atender as pessoas, você também pode começar a perceber que as coisas que elas carregam emocionalmente em seus corpos também estão disponíveis no campo ao redor delas. Certo. E então, sabe, começa a virar uma coisa meio de buraco de minhoca e você fica pensando que informação é essa? De onde ela vem? E quem está fornecendo isso? E aí fica realmente difícil ir a festas do ensino médio e conversar sobre coisas que você sabe não são isso. Sim, isso seria difícil. Além disso, quero dizer, como você estava dizendo, ir a certos lugares é complicado. Para mim é a mesma coisa. Eu não consigo ir a shows. Nunca consegui. E quero dizer, uma parte é que as emoções vão ficar intensas demais, é muita coisa. Todo mundo vai ficar agitado. E, ai meu Deus, Você consegue sentir isso? é demais. É, Também é barulhento demais. é. E onde estão as saídas? Quando algo acontece, todos entram em pânico e são pisoteados. É, Sabe? Isso é desde sempre. Essa foi sua experiência. Tipo, pra mim, é maravilhoso ser indicada ao Emmy, mas isso me aterrorizava. Espera, você também sente isso? Uhum. Eu deveria estar feliz e todos diziam, isso é incrível. Mas sempre que acontecia, eu só respondia, aham. Porque agora eu tenho que ir. é muita gente. Eu tenho que me vestir e tenho que escolher uma roupa. Ah, me vestir. Esquece. Eu não sei como me vestir. Sim. Quer dizer, se alguém escolher minha roupa pra mim. Tudo bem. Sim. Sim. Mas de alguma forma eu consegui entender um pouco disso. Tipo, agora está um pouco mais fácil. Sim. Mas uma festa, eu só aguento algumas.
Não posso mais beber. Era como eu conseguia sobreviver a uma festa só um pouco de coragem líquida. Certo, certo. Sabe, tipo, depois de uma taça e meia de vinho branco, eu viro um amor. Sabe, eu conseguia lidar com isso. É, Mesmo assim, não vou ficar até tarde. é. Mas aí passei a não conseguir beber sem reações alérgicas e pensei, tiraram minha coragem líquida. Sabe o que acabei de aprender? Talvez não esteja certo, então vou confirmar com vocês. Coisas como álcool e, sabe, eu acho que, não sei, outras coisas. É, Na verdade, tem o GABA, que é o filtro, é, e isso aumenta a quantidade de filtro. Não é liberar inibições, mas criar mais um filtro, fazendo você se sentir um pouco mais segura. sim, você se sente como a pessoa mais inteligente da sala, ou assim, Talvez apenas se solte um pouco mais, porque, correto. bom, Uau, eu não sabia disso. eu só descobri isso recentemente. Você tinha duas perguntas. Essa era a sua pergunta para Jonathan sobre reiki. Sim, reiki. Aliás, eu estou totalmente nessa. E assim como você fala sobre placebo, nocebo, meu pai costumava dizer: todo mundo ignora o placebo. É real, é 40%. Muitos medicamentos têm eficácia de apenas 40%, então qual a diferença? E ninguém está prestando atenção nisso. Mas isso é realmente interessante para mim. Por isso que eu continuo dizendo qual é a importância da troca. Certo. E se sabe, você pode simplesmente decidir: vou comer chocolate porque isso vai me deixar feliz. Talvez noradrenalina, chocolate e certos neurotransmissores façam você se sentir melhor, certo? Ou você simplesmente fez isso sozinha porque tomou uma decisão. E você fez a associação com aquela ação de que isso vai causar o resultado que você está procurando. Certo, mas e se não. Enfim, eu não sei. Agora eu não lembro o que eu ia te perguntar. Ah, tudo bem. Desculpa, senhora. Você vai ter que voltar de novo. Ah, claro. Você ainda tem mais 6 horas até eu conseguir escrever uma frase. Então, Main, não, minha pergunta para você era sobre. Eu já te ouvi falar sobre Kundalini, yoga, meditação. Sim, faz. Nós falamos sobre Kundalini. Isso te afeta? Sim, eu já tive algumas experiências. Nós tivemos, estou tentando lembrar com quem conversamos. Foi Sue Morter, que falou sobre ser totalmente materialista. Acho que essa era a história dela e também cética. Além disso, Federico Fadin também falou sobre isso, que às vezes alguma coisa te toca. Certo. E o exemplo do Federico foi que ele estava simplesmente andando. Ele estava na cozinha no meio da noite, pegando um lanche, e de repente foi, sabe, atingido por uma luz que atravessou sua alma e fez ele se sentir conectada. Certo. Então, existem posturas, posições, respiração, todas essas coisas, e isso é a Kundalini despertando. Essa é a energia que, você sabe, certos ramos do yoga descreveram para esse lugar. Eu definitivamente senti coisas. E a questão com a Kundalini é que fazemos muitos movimentos repetitivos. Então tem muita coisa somática que acaba sendo ativada. Tem um pulso que você começa a sentir. Quer dizer, pra mim é meio que tudo a mesma coisa, sabe? São só jeitos diferentes de tentar chegar na mesma coisa. A mesma conexão com a fonte ou o sentimento de admiração, aquela sensação de né? Aquela sensação, aquela certeza de algum jeito. É, Mas quero dizer, alguma dessas coisas ajuda? Tipo, você consegue usar isso pra, se estiver com ansiedade por alguma coisa, você consegue usar pra. eu descobri, quero dizer, acho que exercícios de respiração de várias formas podem ser úteis. Bem, acho que depende. Quero dizer, eu acho. E esse é um dos motivos pelos quais também conversamos com tantos tipos diferentes de especialistas e pessoas. O que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Há várias formas de chegar a isso. Para uns, respiração quadrada, para outros, meditação caminhando ou transcendental. Como Thomas Campbell, eles estão voando na estratosfera. E eu acho que, para outras pessoas, é como poder ser lembrado de que existe algum tipo de orientação, que temos um propósito aqui, que nem tudo é aleatório. Só porque passo por algo difícil, não quer dizer que nunca mais vai dar certo, ou que por causa de um relacionamento eu nunca mais vou amar alguém. Acho que isso também pode variar, sabe? É diferente para cada pessoa. Acho que o mais difícil é saber o que é seu pra assumir e o que não é. O que é coisa de outra pessoa. Acho que a maioria das pessoas não sabe a diferença. Na verdade, foi você quem mais me ensinou. Eu... Sim, Por quê?
Porque eu tenho tantas questões que você quer tomar para si, mesmo sabendo que não cabe a você resolvê-las. Bem, a ideia do Al-Anon nas reuniões e esse nível de tipo, bem, as pessoas têm causa em suas vidas e você pode amá-las, realmente se importar com elas e querer muito o bem delas. Mas, na verdade, qual é o seu papel em ajudá-las e em ser um apoio? E o que só vai te envolver no que quer que elas estejam passando? Certo, esse foi o meu primeiro grande momento. E foi no Al-Anon uma vez uma pessoa que simplesmente falou sobre. Se seu nome não está na frase, não é seu problema. É assim que dizemos. Isso é interessante. Tipo, se você coloca qualquer problema numa frase e seu nome não está nela, não é seu problema. Isso não significa que você não se importa com isso. Não significa que você não está envolvida ou que não pode ser carinhosa e dar apoio. Mas para fazer isso, como você disse, sem que isso se torne seu. E eu já passei por isso, sabe? Como mãe, seus filhos vão passar por coisas. E às vezes é muito, muito difícil diferenciar entre a angústia deles e a sua angústia. Ou como é sentir empatia, né, pelo seu filho, por um amigo, por seu pai ou sua mãe, e não deixar que isso te consuma, né? Realmente um grande desafio. E o que é interessante é que, sabe, existe uma porosidade na nossa fisiologia também, né? Quando deixamos entrar coisas que não são nossas, elas também podem impactar nosso sistema imunológico, a forma como a gente se cura. Sim. Sim. Para mim, a situação em que eu mais preciso disso é quando algo me deixa com raiva. E pensando aqui, se alguém. Eu realmente odeio como todos, ser enganada. Todo mundo odeia ser manipulada de um jeito incompetente. Eu sei, me manipule o quanto quiser. Se eu não perceber que está acontecendo, tudo bem pra mim. Também, fale pelas minhas costas o quanto quiser, porque eu não está acontecendo pra mim. Tudo bem. Mas essas coisas. Menina, isso realmente pode me tirar do sério. Isso desencadeia toda uma reação em cadeia. Como é pra você ficar tão bravo? Bem, isso assume formas diferentes, mas sabe, muito palavrão. E então, como ousam, desejando coisas ruins para eles. E como eu fazer eles entenderem que isso não é, sabe, tipo, como eu fecho isso de vez? E esse nunca é o jeito certo de lidar com isso. Sempre tem que ser, sabe, só. Não é seu, é coisa deles. Eles não querem fazer mal, só tentam se ajudar. E eles acham que estão se protegendo, acham que estão defendendo a si mesmos, mas não estão. E assim, desse jeito você pode simplesmente. Eu fiquei muito boa nisso por um tempo. E então, sabe, eu perdi o equilíbrio, sabe? Mas por um tempo eu fui muito boa em simplesmente dizer: tudo bem. Não pense que eu não entendo. Não posso te ajudar com isso, mas entendo. É um limite. Também é um limite energético. É importante. Eu tenho muita dificuldade quando outras pessoas estão erradas e não, tipo, ou. Estar errada, tipo, errada de fato? Não, às vezes, mas fui criada por professores de inglês, não tem como evitar. Não, mas quando alguém. Bem, você fala muito bem, então isso é bom. Não, tipo, se alguém acredita em algo que não é racional, eu tenho muita dificuldade em simplesmente deixar a pessoa acreditar nisso. Tipo, eu quero consertar isso. Mas como você sabe o que é racional ou não, depois de tudo o que a gente acabou de conversar por uns 12 dias? Por que você está tão feliz? Bem, eu estou tão feliz porque Alguém está reconhecendo o seu ponto. Acho que nunca o vi tão feliz na vida dele. Não, eu estou muito feliz. Porque há outras informações. Às vezes é tão óbvio, mas aí você pensa, bem, na verdade, se você olhar de outro ângulo, não é nada óbvio. O que exatamente seria considerado errado? Embora eu consiga pensar em algumas coisas que seriam erradas e irracionais. Ok, vou dar um exemplo. Tipo, eu não sei se esse é um bom exemplo. Se alguém está, sabe, em um relacionamento abusivo, tipo, realmente prejudicial e abusivo, e essa pessoa, por seus próprios motivos, certo, não quer sair. Certo. E essa pessoa pode dizer algo como: bem, sabe, eu não posso sair porque eu não acho que posso me sustentar. Então eu vou ficar. E a minha resposta, se eu tivesse permissão, seria: você já procurou saber? Existem maneiras de conseguir ajuda caso você precise sair de um relacionamento abusivo. É muito difícil pra mim simplesmente dizer: bem, esse é o caminho delas. Elas não vão sair dessa. Isso não é nada difícil para mim. Esse é o caminho delas.
Sério? Isso não é difícil. Não, Não é que você não sinta dor ou sabe? eu entendo completamente. Sim, mas não estão me perguntando. Eles não estão buscando ajuda para sair disso. Eles estão basicamente dizendo: é por isso que ainda estou nisso. Isso nem importa, e aqui está o motivo. Eles só querem dizer: ainda estou nisso. Acredite no que as pessoas dizem. Bom, sim, e também quando estiverem prontos, eles vão sair disso de um jeito ou de outro. De um jeito horrível ou De um jeito mais saudável. de forma mais saudável. É isso. É difícil para você ver eles ainda presos nisso, porque você sabe a dor que eles estão sentindo. Bom, e também eu não gosto, sabe? Se tem um motivo que eles estão inventando que não é verdade, então sim, você está certa. Eles só dizem isso porque não estão prontos para ir embora. Eles não estão prontos para ir embora. Mas às vezes você simplesmente não consegue enxergar essa outra opção. Às vezes as pessoas perguntam, sabe? Porque quero dizer, a única coisa que acho que você poderia me dizer é: ah, você queria? Eu nem chegaria a esse ponto. É, Você esperaria que dissessem de forma mais formal: conhece alguma alternativa? Isso mostra que tem disposição para buscar outras opções. Mesmo que eu diga isso racionalmente, certo. não seria a coisa certa a fazer. Mas eu me conheço. E eu sei que eu diria: se você realmente quiser mudar alguma coisa, eu poderia te contar algumas coisas que talvez funcionassem para você. Certo. Sabe, quero dizer, e então eu diria que estou muito empolgada com elas. Então eu vou te contar de qualquer jeito, sabe? E ver se isso desperta alguma coisa. Então, enquanto eu estou dizendo, mas eu não fico nervosa com isso, porque não cabe a mim ficar nervosa com isso. Você resolve problemas muito bem. Eu? Sim, Bem, meu cérebro foi feito para isso. Sim, quebra-cabeças. Eu adoro quebra-cabeças. eu também. Eu adoro um quebra-cabeça, sério. Que tipo de quebra-cabeça? Não gosto dos de montar. Que tipo de quebra-cabeça você gosta se não é de montar? Você gosta de quebra-cabeças com palavras? Eu gosto de quebra-cabeças com palavras. Tipo palavras cruzadas? Sim, Você gosta de Wordle? gosto sim. Tá bom, Está tudo bem. tá bom. Certo. Mas que tipo de quebra-cabeça você gosta? Eu gosto, sei lá, dos que tenho no meu dispositivo. Ah, sim, sim. Quebra-cabeças de raciocínio? Gosto de combinar coisas e de alguns quebra-cabeças, mas não quero gastar muito tempo nisso. Tudo bem. Sim, ninguém deveria. Sim, porque eu quero relaxar. Você sente que seu caminho já estava pré-definido? Sim, eu sinto. Até certo ponto. Só por causa de algumas coisas que te contei, que eu meio que vi de alguma forma. Mesmo quando criança, quero dizer, há coisas que eu faço. Você já pensou em praticar alguma arte de cura você mesma como terapeuta? Porque se você está sintonizada para receber esse tipo de informação, fico curiosa se já passou pela sua cabeça que talvez você pudesse, sabe, canalizar isso por falta de uma palavra melhor. Isso exige tanto esforço. Quer dizer, eu tive uma experiência uma vez com meu marido. É tipo, não é visão remota. Eu não estava com ele. Eu decidi, vou tentar isso. Ele, ok. Não contei? Claro que não contei isso e não repeti desde então, pois foi muito exaustivo. Mas ele estava em Joshua Tree. Eu sabia que ele estava em Joshua Tree com amigos, onde eles estavam acampando, dormindo sob as estrelas e tomando cogumelos. E eu estava em casa e tomo banho de banheira toda noite, porque eu gosto de estar na água e é relaxante e tudo mais. E eu pensei, ah, esse é um bom lugar. Apenas foque toda a sua atenção em estar com Michelle. Apenas esteja com Michelle. Você não estava sob efeito de cogumelos? Não. Tudo bem. Lembra de mim, chapada, com medo demais? E realmente foquei minha atenção e comecei, tudo bem. Estou com Michelle, eu estou com Michelle. Estou com Michelle. Mas estou forçando? Sei que ele está em Joshua Tree, então não força. Estou com ele. Oh. Isso não está certo. E eu não acertei. Ele estava do lado de fora. Havia uma espécie de estrutura, mas ele está do lado de fora em umas cadeiras Adirondack. Joshua Tree, acampando e com uma fogueira. Não, tudo bem. Sim, eu pensei, entendi. Ok, então eu não fiz, entendi. Termine o banho.
Ele chega em casa. Eu disse, eu realmente tentei estar com você, mas de alguma forma havia uma estrutura. Você estava perto de uma fogueira, tipo, em cadeiras Adirondack? Ele disse que isso foi na sexta à noite. Nós fomos a um restaurante. Pare com isso. Sentávamos do lado de fora, em cadeiras Adirondack, ao redor da fogueira, fumando charutos. Uau, Nós não acampamos. nós não acampamos. Essa foi uma noite em que nos permitimos um luxo. Certo, já fiz isso. Tudo bem, bom saber. Então você tem a capacidade de fazer isso. Eu fiz isso uma vez. Sim, mas tipo, eu poderia estar no meu quarto hoje à noite e você poderia estar no meu quarto comigo. Mas não vou estar, prometo. Eu não acredito em você. Eu prometo. Você gosta demais de mim. Gosto mesmo, eu te admiro muito. Mas eu não vou. Você tem uma taxa de sucesso de 100%. Mas também, tipo, quero dizer, na escala, quando Julia Mossbridge fala sobre, sabe, precognição, quando ela fala sobre visão remota, quando ela fala sobre esse tipo de sincronicidade, você tinha 3 fatos. 3 fatos, isso mesmo. Porque se você tivesse dito, tipo, sabe, cadeira Adirondack ou que havia uma estrutura, tipo um prédio. Sim. Você tinha cadeiras, tinha uma fogueira que, tipo, as pessoas também podem dizer, tipo, quais as chances? Você está acampando? Claro que vai ter uma fogueira. Então isso é meio comum. Mas a cadeira Adirondack? Também tinha risadas, também tinha. O fato de que ele não deveria estar no prédio. Várias pessoas ao redor também estavam sentadas nelas. E havia uma pessoa a mais e era um cara. Não, tinham muitas coisas que estavam certas. Novo reality show. Main e Lisa aprendem a praticar visão remota. Main e Lisa tentam desmentir uma a outra. Mas quero dizer. Talvez eu queira sair com Michelle. Mas foi exaustivo. Quer dizer que você se sentiu fisicamente? Isso exigiu muito. E eu não, eu prefiro focar minha atenção em estar aqui. E eu vou dizer que, conforme você faz coisas assim, talvez sem se distanciar desse jeito, porque parece que você estava viajando, existem maneiras de fazer isso com menos esforço e fica menos exaustivo à medida que você se entrega um pouco mais. Isso te assustou? Não, de jeito nenhum. Porque é uma imaginação criativa. Então eu invento o que vou dizer em seguida, é que parecia que você estava realmente tentando chegar lá, em vez de entrar em um estado e permitir que isso viesse até você. Certo, Ir até lá é cansativo, mas quando vem até você é agradável. certo. Isso é interessante. Mas você está dizendo para praticar isso. Bem, em teoria, talvez não seja tão exaustivo quanto você pensa. Vou sugerir um livro que é... Preciso conferir o nome do livro. Acho que se chama Como Ler os Registros Akáshicos. E quando você perguntou sobre, sabe, as leituras... Encontrar esse lugar e ter acesso a isso é um exercício interessante, porque uma vez que você sabe como acessar, você pode meio que ir e sabe, como se estivesse vagando um pouco, em vez de simplesmente ir. Você está basicamente vendo o que aparece. Tá bom. Então imagine, sabe, essa enorme biblioteca de informações, como a gente falou, tudo existe e está disponível. Bem, se você vai até o lugar onde a informação existe e faz isso de forma intencional e meio que abre esse espaço, você pode ficar ali e ver o que é trazido à tona. E isso acaba virando um pouco de... Por que não? Por que não? Um pouco curioso, dando uma olhada nos registros. Tudo bem. Mas você nunca teve uma experiência com algo que não consegue explicar? A casa dela está assombrada. Ai, meu Deus, Knut e o garotinho de 5 anos quando... Sim. What the? Isso é o que... Sim, Henry, com o filho dele, Henry, não foi isso. Isso foi... Bem, Henry acabou de corroborar o que ele vivenciou. Correto. Estávamos falando sobre quando Kevin Knut viu um homem no quarto do filho dele. Não era um homem. Não, era uma criança. Era uma criança. Desculpe, era uma criança. Me desculpe. Era uma criança de uns 5 ou 7 anos e o filho dele não era tão novo. Não, então o filho dele ficou assustado e disse que havia um menino em seu quarto. E o menino parecia apavorado. Sim. Quando isso... Bem, algo aconteceu. Isso iria... Algo aconteceu do qual ele não conseguiu sair. Eu não passei por coisas assim, acho. Você não passou por coisas assim. Minha mãe acha que meu pai é um beija-flor. Ah, claro. Não, claro. Ela, sabe, ela tem toda uma teoria sobre isso. Algo nessa linha. Porém, o episódio da Tara Swart... Onde ela viu o marido ao pé da cama após sua morte. Certo. E sabe, ela não disse exatamente assim, mas disse algo como: eu costumava fazer parte de equipes que recomendavam a internação de pessoas que alegavam ter tido a experiência que eu tive. A visão de mundo dela precisou mudar. Então, sabe, como nós, como pessoas, podemos estar abertos a esse tipo de informação, mas também, como você explicou, estar aqui agora, presentes e disponíveis.
E não, sabe, dirigindo nossos carros dizendo que fantasmas estão me guiando para, sabe, a saída errada. Sim. Meu caçula, a gente costumava brincar, ele vê pessoas mortas. Eu diria que ele tem algumas habilidades perceptivas especiais. Mas eles assustam ele? Eles não assustam ele? Quando ele era mais novo, dizia que havia escuridão na casa. Eu comprava luzes achando que era isso, mas não era o que ele queria dizer. Tinha algo que ele estava, sabe, percebendo. Aliás, eu também acho que com crianças a gente joga muita simbologia em cima delas, sabe? Elas disseram isso, disseram errado. Elas queriam dizer outra coisa. E se soubessem exatamente o que diziam, É. e era a palavra errada por um motivo? Hum. Hum. E tudo que eles inventam e a gente pensa, ah, Não é fofo? isso é tão fofo. E é mesmo. Eu não sei. Isso me faz pensar, tipo, e se isso seria um experimento interessante pra mim? Sim, essa imaginação criativa é algo também com que, sabe, Jung trabalhou. E, tipo, quando as pessoas fazem trabalho com a sombra, e sabe, eu já fiz alguns trabalhos de hipnose, onde sim, você evoca aspectos de si mesma, diferentes partes de si mesma, e você conta histórias, né? Mas nada do que dizemos ou pensamos é por acaso. Tudo está enraizado em algo que tem verdade ou ressonância. É, Pode surgir um trabalho bem interessante desse tipo. mas é por isso que pra mim não importa se, sabe, seu pai está voltando, não literalmente, mas sendo representado por um beija-flor pra sua mãe. Ou é o que ela está pensando sobre ele, sentindo ele e decidindo, ou precisando dele e decidindo que ele está lá. E ele está lá. Eu não quero dizer, que diferença isso faz? Como as pessoas seriam mais felizes se a vida fosse mais como um jogo de improviso em que acolhêssemos as pessoas do jeito que elas estão, né? Ao invés de tentar convencer alguém de que o beija-flor não é o que ela associou, o que só nos coloca em oposição, vou deixar de lado o que penso por um momento tempo suficiente para entrar. Sim, é. Sim, Entre no seu mundo. E talvez eu ande por esse mundo e crie uma conexão com você. E eu posso concordar ou voltar para o meu próprio mundo. Mas o seu mundo não precisa aterrorizar ou invalidar o mundo para o qual eu vou voltar. sim. Mas eu sinto que é isso que tudo isso significa pra mim agora, principalmente telepathy tapes. É um grande sim, e porque não importa se nada disso é real. Como isso é possível? Sabe? Então, sabe, eu vou saber, eu vou descobrir, sabe? Todos nós vamos saber, mas por que encerrar isso? É isso que me deixa mais desconfiada. Por quê? Por que encerrar isso? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual o risco? Sinto que não vou dizer que o estado profundo não quer que saibamos, pois é o domínio deles. E talvez, mas tem algo tipo, são as instituições que abafam isso, especialmente as instituições acadêmicas. E, sabe, eu não sei, todo mundo tem tanto medo É. de ser rejeitado e excluído. E alguém mencionou isso. Foi, uma neurocientista que eu conheço que teve uma revelação enquanto meditava, mas também, e então tudo mudou, mas hum, estava dizendo, ou alguém estava dizendo, não consigo lembrar o que era, tipo, mas são, sabe, muitas mulheres e mulheres mais velhas que estão fazendo esse trabalho e também homens. Eu disse, mas é porque, depois que se aposentam, elas ficam livres para falar. Não dependem mais do emprego, de conseguir uma bolsa, de publicar ou. Já estou velha demais para me importar. Então, de certa forma, você nunca trouxe Rupert Sheldrake aqui, trouxe? Ainda não. Já discutimos sobre ele com DJ Young e também em relação às telepathy tapes, já que isso surge em um episódio sobre comunicação animal. Certo? Vamos lá. Quer dizer, Vamos lá. qualquer pessoa que já teve uma conexão muito profunda com um animal sabe que tem algo acontecendo ali, Sim. especialmente quando eles ficam mais velhos, porque quando são filhotes eles meio que não percebem nada, estão só explorando e você não consegue chamar a atenção deles do mesmo jeito. E à medida que envelhecem, eles ficam cada vez mais sintonizados e há uma troca ali sem nenhuma forma de comunicação. Isso aconteceu com Vinnie Todd Tolman, que trouxemos aqui por sua experiência de quase morte. Ele morreu no banheiro de uma Dairy Queen e viu seu corpo sendo fechado num saco. Esse é um caso recente. Sim, esse é mais recente. Você não viu esse ainda. É um episódio inacreditável. É um episódio inacreditável. Ele disse que sempre gostou de animais, mas após sua EQM, quando ficou morto por 2 horas em um saco para cadáver.
Um paramédico disse: acho que ele não está morto e o trouxe de volta. É uma história e tanto. O paramédico contou que o pessoal da frente disse: não mexa no corpo, você será demitido. Ele respondeu: algo me diz que esse cara não está morto. Enfim, o que Vini disse foi que antes da EQM ele gostava de animais, mas depois da EQM ele voltou com uma forma de se comunicar. E ele estava aqui com o nosso cachorro que sempre teve dificuldade com homens. O cachorro foi até ele e olhou em seus olhos. Ele disse ao cachorro: você foi machucado, está aqui para curar as pessoas. Fiquei sem entender o que estava acontecendo. Ele disse que depois da EQM dele, voltou com uma habilidade de experimentar a consciência deles, a comunicação deles. Era isso que o cachorro comunicava. Sim, e era um cachorro traumatizado. Não falamos nada ao Vini sobre o cachorro. Não, Esse cachorro foi amarrado a um poste no deserto e abandonado para morrer. e foi muito maltratado. Nós o resgatamos. Ele foi tirado de um abrigo onde sacrificavam os animais onde lavam o chão de concreto todas as noites. Ele tinha problemas respiratórios. Tinha uma grande cicatriz no rosto. Ele havia sido deixado sem comida. E ele tinha muito medo de homens, especialmente. Mas, de qualquer forma, ele foi direto até o Vini. E o Vini ficou tipo, sim, eu te vejo. Foi incrível. Não, sim, claro, eu acredito em tudo isso. Por que não? Tudo isso e mais um pouco. Mas por que não? Sim. Eu acredito. Quer dizer, sim, vamos ver. Claro. Esse é o título do episódio. Vamos ver. Por que não? Deixa a vida bem mais divertida, né? É. Bem, olha, é tipo criar a sua própria aventura, escolher o seu próprio rumo. Quero dizer, é o que você quiser. Tudo certo. Minha última pergunta pra você. Você já te mostraram o que vem a seguir pra você da mesma forma que te mostraram o que já aconteceu? Que me mostraram o que ocorreu? Ou seja, quando você era mais jovem, você teve intuição. Quando você estiver no Letterman, não faça isso. Você já viu mais sobre o que vem a seguir? São vislumbres de coisas que talvez sim ou talvez não. É assim que eu me sinto sobre isso. E então, quando acontece, eu fico tipo, tudo bem. Então acho que aquilo era real. Hum, Estamos ansiosas pelo próximo passo. Todo mundo tem isso. Não vou deixar você mandar essa última tirada esperta. Mas acho que todo mundo tem isso. Não sou a única. você tem isso? Você só não presta atenção. Sim. Sim, acho que é por falta de atenção. Você simplesmente não presta atenção. Ou você não percebe isso, ou está ocupada demais com coisas que distraem nossa atenção. Quando eu era pequena, bem pequena, tipo, eu não falava muito claramente até os 3 anos. Aliás, ainda não. E eu me lembro de observar as pessoas conversando, adultos, meu irmão e minha irmã, 6 e 8 anos mais velhos, e só olhando para eles e pensando: meu Deus, vocês nem estão ouvindo um ao outro. Não era isso que ele quis dizer, e agora você está realmente brava. E tudo isso está saindo do controle só porque você. Espera, vocês não estão ouvindo. E eu só pensava: você fica mais burra conforme envelhece. Você não consegue mais ver as intenções das pessoas e fica burra. Lisa, isso deve acontecer com você também, eu acho. Vai acontecer comigo também, mas por favor, só lembre disso. Só lembre desse pensamento. Então, tem certas coisas que só lembre disso. Uau! Isso é tão especial. Isso é tão especial. Essa é uma percepção muito, muito poderosa, tanto naquela época quanto agora. Porque, quero dizer, sinto que o meu papel aqui é traduzir do inglês para o inglês, e o seu é ajudar a traduzir o que estou dizendo para outras pessoas. Certo. Mas, para mim, parte disso, né, olhando para trás, é porque a linguagem falada é tão primitiva. Quero dizer, é como fogo perto do que a comunicação provavelmente pode ser. É isso que a gente ouve sobre comunicação telepática. E quando ouvi ou senti que recebi mensagens de outra pessoa, é que você sente as intenções dela muito mais do que a linguagem propriamente dita consegue transmitir. Certo. Eu poderia ver, eu sei o que você acabou de ouvir. E não era isso que eles queriam dizer. Mas, uau, você está vindo com um monte de informações que estão influenciando. Sabe, eu não quero chamar de psíquico, porque psíquico tem uma conotação ruim, mas quais eram os outros 4? Sim, existe a clarividência, que muitos conhecem, além da clareaudiência e claricognição. Isso é claricognição. Sim, você tem muita claricognição, é assim que se chama.
Esta foi uma conversa absolutamente deliciosa. Eu sei, eu disse que sei. Ela já tinha planejado. Eu sou encantadora. Eu também. Onde as pessoas podem... Todos os 3 dias disso. Onde as pessoas encontram informações sobre The Comeback ou outros assuntos que você indicar? The Comeback, todas as 3 temporadas, está na HBO Max, ou seja lá como vai se chamar. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu adoro o seu podcast. Obrigada. Tudo o que eu fico sabendo por ele. Jonathan, eu não sabia o que esperar ao convidar a Lisa. Tive uma ótima conversa com ela, totalmente em off. E ela realmente não tinha certeza sobre o que iria falar. Acontece que ela foi uma convidada fantástica e também comentou alguns dos nossos episódios favoritos. Eu disse para ela enquanto ela estava saindo, já na 3ª hora, estávamos recebendo mais informações, histórias inacreditáveis sobre o que ela descreve ao ver como as pessoas se entendem mal quando adultas. Sim. Isso me marcou profundamente, pois lembro de quando criança via as pessoas e pensava, há uma grande desconexão. E à medida que envelhecemos, passamos a confiar cada vez mais em nossa mente racional e cada vez menos naquilo que sentimos. E quando você não consegue sentir a outra pessoa, de repente surge o conflito. Você tem muito em comum com Lisa Kudrow. Acho que são da mesma vila. Talvez sejamos primos. Vocês provavelmente são primos. Jonathan, isso foi incrível. Estou muito feliz por termos feito esse episódio especial. Do nosso colapso ao que esperamos que você nunca tenha. Nos vemos na próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or 2. One fiction, and now she's gonna break down